Então tá, né, rapaziada? Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Rafael Emiliano, aqui do Avante, meu tricolor. Chamou muito a minha atenção na semana passada, né, entre o fim da semana passada e o começo desta, o fato de que uma informaçãozinha que eu soltei lá no X, ou seja, tinha menos lá, ou 140 caracteres que seja, causou um grande rebuliço aí nas redes sociais, né? Chamando a atenção das pessoas que acompanham aqui esse espaço, chamando a atenção de pessoas que não conheciam o nosso trabalho e também dos haters, né, que aproveitaram para vir nos atacar, nos acusarmos de fazer fake news e coisas do tipo. E eu me parei pensando aí durante toda essa semana o porquê, sendo que nem era uma informação inédita, né? Era a respeito do Caleri no Boca Juniors. Prova maior de que uma informação, para mim, soa até, de certo ponto, desprezível, porque já desde o final do ano passado a gente vem noticiando que o Boca Juniors tem interesse no Caleri, que o Boca Juniors queria repatriar o Caleri. Tem uma reportagem muito boa feita, aqui por esse que vos fala, ali na segunda semana de janeiro. Entre lá no site, procure lá, joga Caleri Boca que você deve achar, falando que o Caleri brigou com os seus representantes, com os seus empresários, justamente incomodado com esse assédio que ele vinha recebendo, que chegava até ele justamente por parte dos seus procuradores, que talvez, né, não vou aqui afirmar o que eu não sei, mas gostariam de vê-lo fora do São Paulo. E me chamou a atenção o motivo de uma informaçãozinha tão singela quanto que o Boca ainda mantém os planos de ter Caleri para o Mundial, tenha causado tanto rebuliço. O fato é que alguns sites, aí, alguns portais correram, né, para repercutir a informação, né, todos eles dando créditos a mim, obrigado desde já, né, muito obrigado, só tenho a agradecer. Mas assim, a minha conclusão é muito simples e muito óbvia. Causou todo esse alarde, todo esse rebuliço, por um motivo muito simples. A janela de transferências do São Paulo, janela essa que abriu aí no último dia 11 de março e vai até 10 de abril, para jogadores que estão desempregados ou que tenham atuado nos estaduais, essa janela para o São Paulo simplesmente não existe, né? O São Paulo não vai contratar ninguém. E aí esse tipo de informação, ou quem sobrevive com esse tipo de informação de mercado, se apega a isso para ganhar clique e ganhar audiência. E veja bem, eu não estou aqui condenando, não estou aqui criticando, tá? Não é só uma análise, né? E de fato, né, a gente sabe a repercussão que dá esse tipo de matéria, esse tipo de conteúdo de mercado, de interesse em jogador, quem vai contratar quem, como que tá, não sei o quê, quem que vai vir. Só que para quem cobre o São Paulo, para quem depende do São Paulo, tá difícil, realmente, porque, de fato, né, o que a gente tem nessa janela é nada, é absolutamente nada. E é sobre esse assunto que eu vou tratar com mais detalhes, mas de uma maneira bem sucinta, porque, como eu já disse, não tem novidade, né, para a gente mencionar o que é essa janela de transferências do São Paulo completamente parada, completamente morta, né? O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo passa por um momento onde ele assinou lá o acordo com o fundo de investimentos, né? Isso estabeleceu um teto de gastos, um limite de gastos, e diante desse cenário, o São Paulo não tem dinheiro. Então o São Paulo não tem poder para sair no mercado e fazer aquisições para o seu plantel. Fora isso, há um desejo interno da diretoria, explicitado para o técnico Luiz Ubeldia, de que a prioridade no momento é a utilização de jogadores das categorias de base. Uma base que foi campeã da Copinha esse ano, tem valores muito grandes ali, como o Ryan Francisco, como o Henrique do Carmo, só para citar alguns, né? Matheus Alves, só para ficar em alguns, não precisamos citar todos. Então, o misto desses dois fatores, né, a conjunção desses fatores, faz o São Paulo ter uma janela absolutamente inexistente. A prioridade para o São Paulo é a saída de jogadores.
principalmente dois, os volantes Luan e Lisiero. Luan tem contrato até o final do ano que vem. O ano passado atuou emprestado por Vitória. A gente fomos os primeiros a noticiar, apesar de tentativa aí de alguns de desmentir, de que o Mirassol demonstrou interesse em ter o jogador pro Campeonato Brasileiro. No começo do ano, o jogador foi procurado aí por alguns clubes como Remo, Curitiba, Atlético Paranaense, mas deixou bem claro que não quer jogar Série B. E o caso do Lisiero, todo mundo sabe, o contrato do cara vai até o meio do ano. A princípio estava caminhando aí uma renovação, porque é um jogador que agradou o técnico Luiz Ubeldia, mas houve aquele piripaque ali na virada de ano, com uma negociação que não deu certo para o esporte, e com isso o jogador acabou caindo em desgraça. Então assim, o São Paulo entende que precisa reduzir a sua folha salarial e que tem ativos ali dentro do plantel que ainda tem que sair para ajudar nessa causa, né? Até porque ambos os jogadores treinam em separado. Isso, no começo do ano, já deu ali uma mexida no mercado da bola ali, porque fez com que o São Paulo se tornasse, passou a impressão de ser um alvo fácil para clubes que estavam ali agindo como tubarões no mercado, como o Cruzeiro, né? Que sondou nada mais nada menos que 4 jogadores do São Paulo, né? E agora, nessa janela temporária, essa janela tampona aí, também, né? A gente teve o caso do Arboleda aí durante essa semana, a imprensa do Sul cravando que o Arboleda pediu para ir jogar no Grêmio, que o Grêmio, que já vinha, né? Foi a 4ª vez que o Grêmio tem interesse no jogador, demonstrou interesse no jogador, mas titulares do São Paulo não vai negociar. O que tem para oferecer são esses dois nomes, Luan e Lisiero. E assim, para chegadas, o Zubeldia insiste que ele quer um jogador, um atacante, que tenha a capacidade de atuar pelos lados do campo, mas também de fazer ali funções mais centralizadas, né? A gente, na verdade não foi nem a gente, né? Foi o próprio Zubeldia, em entrevista coletiva ainda durante o Campeonato Paulista, ele elogiou muito o Jean Dias, um veterano lá de 34 anos, que está na Ponte Preta, que teve uma passagem apagadíssima pelo Internacional, é o único clube grande onde ele já atuou. O Zubeldia elogiou, pediu o jogador, o scout do São Paulo fez ali o seu estudo e viu que poderia talvez colaborar com o elenco, né? Seria uma boa peça ali para integrar o plantel. O São Paulo foi atrás, o São Paulo resolveu atender o Zubeldia nesse sentido. Só que a frase é clichê, mas cabe. Os valores assustaram, os valores foram tidos muito altos para um jogador de uma idade avançada. O tempo de contrato também seria um problema, o jogador queria assinar por 2 anos, o São Paulo queria dar 1. E aí a solução foi sentar com o Zubeldia e deixar muito bem claro. Falar, olha, meu camarada, o que você tem para trabalhar é isso. A gente conversou isso no começo do ano, a gente explicou para você qual era a situação e o cenário que está estabelecido aí para o restante da temporada é este. Nesse momento agora não vai chegar ninguém. Tá? O São Paulo não vai dar 2 anos de contrato para um jogador de 34 anos. Não vai pagar uma grana alta, e eu posso afirmar aqui para vocês que passava de 5 milhões de reais a liberação do Jean Dias junto à Ponte Preta. Então, quer dizer, se fosse algo ali, tiro curto, fácil, como foi o Rai Ramos, por exemplo, né, fatídico lateral direito, que passou pelo São Paulo, não jogou no São Paulo, né? Então, assim, o São Paulo já deixou isso bem claro, a diretoria deixou isso bem claro para o Zubeldia. Não vai vir ninguém. E aí eu sei, eu entendo quem, de fato, porque é a nossa posição também, como um site especializado, como setoristas do São Paulo, é óbvio, se eu venho aqui, dou uma matéria aqui, São Paulo negocia com o Messi, vai bombar de clique, né? E geralmente quando a gente dá essas matérias especulativas, a gente tem a ida e a vinda, né? Tem a troca, né? A gente ganha muito em audiência, ganha muito em repercussão, mas sofre esses tipos de ataque como a gente sofreu, de fake news, de que caça-clique, esse tipo de termos e jargões que caíram na linguagem popular e que não necessariamente refletem aquilo que elas querem dizer, né? Mas esse é um outro debate, não é debate para agora. Então, assim, eu entendo essa ânsia da torcida, de parte dos jornalistas, mas a verdade é que o São Paulo não vai contratar ninguém. Não tem dinheiro, não tem vontade, e há uma prioridade de se utilizar os jogadores da base. Mas assim, você que está aí do outro lado, Rafael, então quer dizer que,
Pô, o time demonstrou fragilidades, né? Uma pecinha aqui ia bem, uma pecinha ali ia bem. O São Paulo não olha ninguém no mercado, o São Paulo olha sim no mercado. São Paulo conversou com o volante Fernandinho, por exemplo, veterano, estava no Atlético Paranaense, foi dispensado 40 anos, né? Até porque perdeu o Pablo Maia, né? Não só o Pablo Maia, mas também um menino da base lá, que se contundiu gravemente na copinha. Esse sim ia ser um garoto da base que o Zubeldia ia dar muita moral durante o ano, mas passou por cirurgia, vai ficar fora o ano inteiro. Então um volante seria essencial. Só que a resposta do Fernandinho foi meio clara: eu vou encerrar a carreira. E aí o São Paulo desanimou, né? São Paulo deu uma brochada. Então, sim, o São Paulo vê isso para o meio do ano. Para o meio do ano, São Paulo espera que o cenário mude, né? E ele possa reforçar esse seu elenco com nomes de qualidade, né? Com nomes de mais gabarito, vamos dizer assim, né? Até porque muito provavelmente no meio do ano mais negociações vão acontecer, vendas para os clubes europeus, da abertura da janela europeia vai acontecer, né? Então, assim, o nome mais forte é o do Thiago Mendes. A gente já revelou aqui no Avante Meu Tricolor, a gente vem batendo nessa tecla aqui, de que tem esse acordo verbal para o jogador chegar de graça após o término do seu contrato lá com o futebol do Catar. Então, assim, e também há a possibilidade do grego, né, de assinatura do acordo lá com o Marinax, Evangelos Marinax, onde parte dessa grana aqui, a categoria de base, vai para o profissional. Aí o São Paulo pode sair no mercado e procurar ativos aí para reforçar o seu elenco, né? São essas possibilidades que estão postas aí pro meio do ano. Mas, infelizmente, para agora, para essa janela atual, a perspectiva é de saídas, não de chegadas. E o São Paulo deve passar em branco.